Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana, dar a volta por cima. Nós estamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, o versículo 75, que diz assim: E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Como eu disse, por 5 vezes Pedro quase joga tudo a perder. A gente perceber, a primeira vez que jogou tudo a perder foi quando Pedro se recusa a deixar Jesus lavar seus pés. Na segunda vez, Pedro tinha acabado de ter uma revelação maravilhosa da parte de Deus, que Jesus Cristo era o Filho do Senhor, era o Filho de Deus, era ungido, era o nosso Salvador, e logo depois Pedro estava sendo usado pelo diabo. A terceira vez Pedro quase joga tudo a perder quando Pedro, no ato de fúria, decepa com a espada a orelha do ajudante do sumo sacerdote. Na quarta vez você vai ver que Pedro agora ele se coloca diante de Jesus como se fosse melhor do que seus companheiros de ministério. E a quinta vez Pedro quase joga tudo a perder quando ele nega Jesus por 3 vezes. Mas depois disso tudo, Jesus não desistiu de Pedro, porque sabia que mesmo sendo um homem falho, Pedro iria dar a volta por cima. Talvez você esteja olhando para você e diga: pastor, eu tenho tantas falhas, eu tenho tantas imperfeições, tantas limitações. Será que eu sou capaz de dar a volta por cima? E eu digo para você que sim, porque eu sou igualzinho a você. Mas quando você viu aqui no Evangelho de Mateus 26, o versículo 75, que Pedro chorou amargamente após trair Jesus, aqui começa o primeiro processo de dar a volta por cima. Por quê? O choro de Pedro não foi por acaso. Ele estava impregnado de tristeza, possivelmente decepcionado com ele mesmo. Foi tão grande a sua decepção com ele mesmo que ele não conseguia permanecer naquele ambiente ali, vendo Jesus sendo humilhado, Jesus sendo martirizado. Era dor, era tristeza, era morte naquele ambiente. Então aquilo tudo mexeu com Pedro. Tudo isso fez com que Pedro viesse se arrepender de ter traído o seu melhor amigo, o seu mestre e o seu Senhor. Então, diante desta realidade, Pedro chora amargamente. E esse choro de Pedro foi um Pedro de uma tristeza, porque a gente se arrepende. Esse pecado no qual cometemos, ele gera tristeza em nós. Então aqui Pedro começa a dar o primeiro passo de dar a volta por cima. Esta é a atitude de quem começa a dar a volta por cima na sua vida. A segunda vez que você vai perceber que Pedro deu a volta por cima foi quando ele ouve João falar: olha, é o mestre, esse que está aqui perguntando se nós temos peixes, é o mestre. E aí Pedro estava lá a 90 metros de onde eles estavam no barco, porque ali Jesus mandou que jogasse a rede do outro lado. Eu estava jogando a rede de um lado, não pegava nada. Passaram a noite inteira naquela frustração de pesca. E Jesus fala: joga a rede do outro lado. E aí João reconhece a voz, que era a voz do seu Senhor, a voz de Jesus. E ele disse: Pedro, é o mestre. E quando Pedro ouviu que era o Senhor que estava ali falando, orientando, dando as orientações, Pedro deixa aquele barco cheio de peixes e nada na direção de Jesus, 90 metros nadando à noite ali, ou na madrugada ali, até chegar a Jesus. Perceba que esta atitude de Pedro, ela revela que por mais necessária que seja a vida material, ao deixar para trás o seu barco cheio de peixes e nadar na direção de Jesus, do seu mestre, do seu Senhor, Pedro está demonstrando que a sua prioridade estava em Deus, estava no Senhor e não nas coisas terrenas. Pedro poderia falar: Jesus, então um momentinho só, deixa eu remar aí, deixa eu ajeitar os peixes aqui no barco, daqui a pouquinho eu estou chegando aí para dar um abraço nele. Não, Pedro larga tudo para trás.
Perceba, haviam vários barcos pescando ali. Pedro foi o único que tomou essa atitude. Sabe por quê? Porque Pedro estava dando a volta por cima, reconheceu o seu pecado e agora estava indo na direção do Senhor. Por isso, quando a gente olha lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10 e o versículo 28, há um texto interessante com a mesma fala de Pedro, quando ele disse, e Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Quem quer dar a volta por cima, deixa aquilo que é importante ou aparentemente importante para trás e vai na direção do Senhor. Vamos orar. Se você quer dar a volta por cima, deixa alguma coisa para trás, caminhe, corra, nade, vá na direção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a deixar aquilo que para a gente, para nós, seja a prioridade e a gente vá na tua direção, porque não há prioridade maior do que a tua presença, em nome do Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, minha irmã, meu irmão, que você dê a volta por cima hoje tomando essa atitude. Se você já é inscrito no canal, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.